A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem está falando é a irmã Tamires, do canal Perseverando na Sã Doutrina. Amada Igreja do Senhor, amados irmãos, ontem de madrugada eu estava orando e senti de passar um sonho que eu tive, um pequeno sonho, meus irmãos. Para muitos não é nada. Para muitos não tem significado, mas Deus, pela misericórdia dele, Ele nos fala em sonhos, meus irmãos. E eu orando, eu senti de passar esse sonho. Já tem tempo que eu sonhei, foi no ano passado que eu sonhei este sonho. E eu sonhei, meus irmãos, e senti de passar para os irmãos esse pequeno sonho, né? Eu sonhei de madrugada, eu sonhei que estava na minha casa e eu via pessoas de joelho, tipo na humilhação, de pano de saco, e via minha mãe. E tinha uma TV ligada. Eu tentava mexer na televisão, mas ela estava descontrolada, não queria mudar. Eu via minha avó, ela falava bem assim para mim assim: Tamires, vai no mercado comprar peixe. Eu olhei para ela e falei assim: mas vó, já está de noite. Aí eu peguei o dinheiro e fui. Comecei a andar na rua, mas quando eu comecei a andar na rua, eu olhei para mim. Eu estava com um vestido colado no meu corpo. Estava tão colado, meus irmãos, que estava assim no meu quadril, assim na coxa, mostrando minhas pernas. Estava mostrando a minha nudez todinha, meus irmãos. Meus irmãos, eu não uso esse tipo de roupa. Nunca usei esse tipo de roupa. E a roupa estava me incomodando, ela estava colando no meu corpo. E quanto mais eu puxava para baixo, ela subia. Quanto mais eu puxava, ela subia. E eu continuei andando com essa roupa e com vergonha das pessoas ficarem me observando. Subi lá para cima e quando eu olhei, meus irmãos, eu estava sem o dinheiro. De tanto eu puxar a roupa, o dinheiro sumiu. Vi crianças na rua e pedi para eles procurarem para mim o dinheiro, mas ninguém encontrou o dinheiro. Continuei andando, cheguei no mercado, tinha pessoas, né? Eu perguntei se tinha o peixe e o homem disse que não tinha peixe. Mas eu via o peixe, mas ele falava que não tinha. E eu peguei e falei: como é que eu vou comprar peixe se eu perdi o dinheiro? Como é que eu ia comprar um peixe sem dinheiro, meus irmãos? E eu fiquei ali, meus irmãos, no sonho, pensando, com aquela roupa colada. Eu acordei, me despertei. Me despertei e levantei para orar. Fui orar. Meus irmãos, comecei a perguntar ao Senhor: meu Senhor, mas por que eu estava com o vestido daquele jeito? Eu sou como serva do Senhor, meu Pai. Eu sei que não é certo a serva do Senhor usar aquele tipo de roupa. Meus irmãos, a roupa era muito colada no meu corpo, bem colada mesmo. E curta, muito curta. Era um vestido. Eu senti algo falar no meu coração, lá no meu coração, meus irmãos. Algo falar assim: minha serva, é assim que os meus olhos vê a minha igreja. Meus irmãos, vê isso no meu coração, assim, sabe? Lá no meu íntimo, assim, sabe? E eu senti que não era de mim. Olhei assim e falei: meu Deus, será que é eu que estou imaginando coisa, Senhor? Não. Mas não é, meus irmãos. É sério. O Espírito Santo estava falando no meu coração. Porque eu tive o sonho e perguntei para o Senhor o porquê. Eu fiquei mais preocupada com minha veste, meus irmãos. No sonho eu fiquei muito preocupada com minhas vestes. E eu vi essa voz lá no meu coração falar: é assim que eu vejo a minha igreja. O Senhor está falando, meus irmãos. O Senhor, pela misericórdia dele, ele nos mostra sonhos. Mesmo que seja pequenininho o sonho, para muitos esse sonho não tem nada a ver. Mas pare para observar o sonho, meus irmãos. Pessoas de joelho, orando, e que significa humilhação,
que eles estavam de pano de saco é uma humilhação. É o que nós devemos fazer agora, é humilhar aos pés do Senhor. E quando eu pegava na TV, ela ficava descontrolada, não queria pular. É assim que as pessoas estão, desligadas. Elas estão desligadas dos céus e estão ligadas na terra. As pessoas não querem mais descer na oração, não querem mais descer no jejum, estão desligadas. E quando eu pegava o dinheiro para comprar peixe, meus irmãos, comprar peixe. Peixe simboliza almas, meus irmãos. Almas que estão lá fora sendo enganadas pelo inimigo, almas escravizadas. E eu ia comprar esse peixe, mas quando eu olhava para minhas vestes, meus irmãos, as minhas vestes eu estava nua. Como é que uma serva do Senhor, meus irmãos, vai andar com vestes daquele jeito? A serva do Senhor não pode andar nua, não pode andar com vestes que trazem lascívia. Como é que a serva do Senhor, que diz que ser serva, vai na rua evangelizar em busca das almas com umas vestes indecentes? O que aquele ímpio vai falar daquela serva? Vai falar, ué, é irmã? Mas nem parece que é uma irmã. Irmãos, as nossas vestes, nós temos que andar na sã doutrina do corpo e da alma e do espírito. Nós temos que estar com as vestes, meus irmãos, decente. Não só as vestes do corpo, mas sim a nossa veste espiritual. Nós temos que descer na humilhação, nós temos que pagar o preço, nós temos que buscar. E muitos não estão fazendo mais isso, meus irmãos. E muitos estão pagando, comprando as almas. Muitos estão pregando o falso evangelho, estão comprando aquelas almas. Eles estão apenas querendo dinheiro das almas. Só querem a gordura daquelas pessoas que entram ali, sabe, precisando de um milagre e aproveita a fraqueza daquela pessoa e vai puxando e vai sugando tudo que ela tem. Tem muitos pastores que estão fazendo isso, meus irmãos, estão enganando as ovelhas, enganando as almas com falsas palavras, sabe? E quando eu andava no sonho daquele jeito, eu fiquei preocupada demais, porque eu puxava a roupa. Meus irmãos, é assim que Deus vê a tua igreja. É assim que os olhos do Senhor vê. Muitos dizem ser serva, muitos dizem ser servo, mas não está agradando ao Senhor com as obras, não está agradando ao Senhor com a maneira de vestir. Muitos estão indo para a igreja, na igreja é uma coisa, em casa é outra. O que adianta, meus irmãos, a pessoa dizer que é servo, que é cristão, bota uma saia lá embaixo nos pés, na igreja, e diz que é crente. E quando chega em casa, meus irmãos, tira aquela saia e coloca um short, coloca uma calça, coloca uma saia acima do joelho, meus irmãos, mostrando a tua nudez. E diz que é servo. Para ser servo, meus irmãos, temos que servir o Senhor de verdade. Temos que andar na palavra, andar na doutrina, meus irmãos. Ser servo não só na igreja, mas em casa, na rua. Como é que vamos evangelizar as almas, meus irmãos, com vestes mudando, com roupas justas coladas no corpo, mostrando a sensualidade, trazendo a lascívia, fazendo o irmão a pecar, além da pessoa estar pecando, está fazendo o próximo a pecar. E Deus não está se agradando de tudo isso, porque a igreja está diminuindo. As vestes estão diminuindo. As vestes na oração, a oração está diminuindo. O jejum está diminuindo. A vigilância está diminuindo. As vestes estão diminuindo, meus irmãos. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais descer. Não querem renunciar. Não querem renunciar à vaidade. Não querem renunciar a bagagem do Egito. A bagagem do Egito, meus irmãos, é o pecado que está dentro. Tem muita coisa dentro dessa bagagem. Tem muita vaidade, muito pecado
que Deus não se agrada. As pessoas estão diminuindo a oração e o pecado vai aumentando, vai entrando dentro dos corações, meus irmãos. Quando você para de orar, quando você para de jejuar, o teu corpo fica fraco para o pecado. O teu corpo vai enfraquecendo, você não tem força, porque o pecado está ficando forte dentro de você. Mas a partir do momento que você tem uma comunhão com Deus, a partir do momento que você desce na humilhação, desce no jejum, desce na adoração, paga preço, você está enfraquecendo a tua carne, você está deixando ela fraca, mas o teu espírito você está fortalecendo porque você está renunciando. Você está separando para Cristo. Você está tirando aquilo que você gosta de comer. Você está tirando o seu tempo ali que você fica ali o tempo todo, o tempo todo ali, sabe? Cuidando dos afazeres da casa, na televisão. Você está renunciando aquilo. E quando você renuncia a tudo aquilo que não é de Deus, o teu espírito vai fortalecendo. Deus vai te dando força, meus irmãos, minhas irmãs. É assim que Deus quer a noiva dele. Deus quer a noiva dele pura. Deus quer ver a noiva dele limpa. Deus quer ver a noiva dele, meus irmãos, com vestes limpas, vestes santas. Porque, meus irmãos, nós não vamos subir de qualquer maneira. A serva do Senhor, quando vai deitar, ela tem que colocar vestes que agradam ao Senhor. Não pode mostrar a tua nudez na hora de dormir, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele está perto, ele está do nosso lado, ele está no nosso corpo, mas a partir do momento que você para de orar, você para de buscar, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo, ele afasta, porque ele é santo, o Espírito Santo não fica na escuridão, amados irmãos. Amados irmãos, eu estarei deixando uma meditação aqui, que se encontra em João 8, versículo 34, que fala bem assim: Respondeu-lhe Jesus Cristo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meus irmãos, o Senhor está falando, aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Aquele que comete o adultério, que comete a fornicação, que comete a lascívia, a ira, a discórdia, a fofoca, a contenda, ele é servo, ele está sendo escravizado do pecado, ele está sendo escravo do pecado. O Senhor está falando, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Meus irmãos, continuando aqui em João 8, versículo 44, está escrito assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos dos vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira, meus irmãos. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir, meus irmãos. E quando a gente comete pecado, estamos sendo escravizados, estamos fazendo a vontade do inimigo. Meus irmãos, não podemos fazer a vontade dele, não. Temos que jejuar, temos que orar, temos que repreender o pecado. Quando você sentir vontade de pecar, quando você sentir vontade de vestir aquela roupa colada, quando você sentir vontade de vestir aquela calça que traz lascívia, que Deus não se agrada que mulheres venham vestir calça, porque calça foi feita para o homem. E o homem também não pode usar aquelas calças coladinhas no corpo, mostrando tudo, meus irmãos. Temos que vigiar. Temos que vigiar com as nossas vestes, porque o Senhor Jesus Cristo é santo. E muitos falam assim: mas Deus só quer o coração. Não, Deus, Ele
não quer só o teu coração, Ele quer o teu corpo, Ele quer tua alma, Ele quer teu espírito, porque tudo é dele, foi Ele que fez. Se Deus quer teu coração, meus irmãos, e o resto do teu corpo vai ficar para quem? Não permitas que o inimigo venha roubar, não permitas que o inimigo venha fazer você pecar, colocando pensamentos impuros, colocando coisas no teu coração. Meus irmãos, se vir o pecado, começa a repreender, fala assim, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, Satanás, está repreendido o pecado, em nome do Senhor, começa a repreender esse mal. Comece a pedir a Deus para repreender esses maus pensamentos, essa vontade de fazer o pecado, essa vontade de pecar, porque o Senhor está falando que todo aquele que comete pecado é filho, é servo do pecado. Não aceite ser servo do pecado. Não aceite, porque você nasceu para ser servo do Senhor, serva do Senhor Jesus Cristo. Então busque ao Senhor. Limpa tuas vestes, renuncia ao pecado, renuncia tudo aquilo que afasta do Senhor. Meus irmãos, muitos pastores não estão pregando a verdade, estão enganando as ovelhas com falsas palavras, meus irmãos. Eles não estão mais pregando a sã doutrina, eles guardaram a sã doutrina, deixou a sã doutrina de lado. Eles falam que é uso de costume. Se a sã doutrina está na palavra, meus irmãos, comece a ler Bíblia, comece a meditar na tua Bíblia. Não deixe a tua Bíblia lá, meus irmãos, guardado, pegando poeira, fechada. Use tua Bíblia, abre ela, medita nela dia e de noite. Quanto mais você lê, mais forte você fica. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você medita, mais o inimigo vai afastando de ti. E o Espírito Santo vai aproximando de você para te proteger, para te guardar e te livrar de todo mal. Louvado e exaltado és o teu nome. Meus irmãos, o inimigo ele veio para roubar, ele veio para enganar, ele é mentiroso, ele engana as pessoas, está enganando muitos aí, meus irmãos. Ele está enganando, usando falsos pastores, falsos profetas, para pregar evangelhos aí, meus irmãos, que está enganando muitos. Mas o inimigo vai tentar enganar até os escolhidos do Senhor. Pede a Deus discernimento de espírito. Busca os dons do Senhor. Busca os dons do céu. Busca os melhores dons, meus irmãos. Busque pelo dom do discernimento, para que você não venha ser enganado pelo diabo. Busca o dom do discernimento, para que você não venha ser enganado, para que o inimigo não venha lançar seta, para que você não venha cair. Busque sabedoria do Senhor. Busque andar na palavra, a obedecer, ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele está vendo com os teus olhos, Ele vê tudo que está acontecendo aqui na terra. Ele está vendo as tuas obras, o que você está fazendo, seja boas obras ou más obras, o Senhor está vendo. E Ele vai julgar tudo que você fez no dia do juízo, meus irmãos. Não queira ser condenado, não queira ser lançado no fogo do inferno, não aceite, não queira que isso venha acontecer para você, para a tua alma. Cuide da tua alma, zela da tua alma, preocupa de fazer coisas agradáveis ao Senhor, para que tua alma venha ser salva naquele grande dia, para que tua alma não venha ser lançada no fogo do inferno, venha ser queimado pelo inimigo, meus irmãos. O diabo ele está fazendo de tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E está querendo levar muitas almas para o inferno. O inferno não foi feito para as almas, mas sim para prender ele. Mas o inimigo, né, meus irmãos, ele estava investindo de tudo. Ele está investindo de todas as maneiras para carregar as almas para lá, ser torturada. Meus irmãos, o mundo espiritual é real. O céu existe. O inferno também existe. Muitos acham que só existe o céu, que o inferno é a terra. Não, meus irmãos, a terra não é o inferno. O inferno ele é real. E não queira ir para lá, que aquele que for para lá vai ser torturado, vai pedir misericórdia e o Senhor não vai mais ouvir. O Senhor não vai mais ouvir. Aproveita a oportunidade aqui na terra. Aproveita o tempo que você tem aqui na terra para clamar ao Senhor, para pedir a Ele misericórdia.
Clame ao Senhor de coração, de corpo e alma e espírito, porque o Senhor escuta. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Clame, pede misericórdia, busque as coisas do alto, busque as coisas do céu, desligue desta terra, desligue deste mundo e só ligue, amém, e fica ligado somente no céu, nas coisas de Jesus, amém.